O líder chinês Xi Jinping tem o maior poder sobre Putin e possui todas as alavancas para pressionar o Kremlin a encerrar a guerra contra a Ucrânia. Mas não faz isso, pois a continuação da guerra na Ucrânia atende aos interesses estratégicos de Pequim. E as autoridades chinesas sinalizam que estão prontas para apoiar o regime de Putin nesta guerra. Mas tudo muda quando o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, torna o preço desse apoio para a China alto demais. Parece que Trump perdeu completamente a paciência com Putin. E então, na segunda-feira, ele declarou que está extremamente decepcionado com as ações do ditador russo e deu a ele 50 dias para anunciar um cessar-fogo. Mas enquanto Putin avalia sua reação à retórica de Washington, as ações de Trump envolveram uma terceira figura nessa história, o presidente da China, Xi Jinping. E como acreditam, por exemplo, Xi Jinping será o maior beneficiado com isso? Por quê? Vamos analisar neste episódio. Meu nome é Alexei Petty, hoje é dia 20 de julho no calendário e agora vamos falar de tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Então, como escreve o Segodnya, o Kremlin temia ações mais duras de Trump, mas o comportamento do mercado de ações de Moscou mostra que, por enquanto, Moscou não está muito preocupada com as ameaças de Trump. Além do desejo de incentivar os europeus a comprarem armas americanas para apoiar a Ucrânia, a principal iniciativa de Trump foi dar a Putin 50 dias para cessar as hostilidades. Caso contrário, ele recorrerá ao seu instrumento geopolítico favorito, ou seja, as tarifas. Trump ameaçou impor tarifas de 100% sobre as importações russas. Mas o volume das vendas russas para a América no ano passado foi de apenas 3 bilhões de dólares, ou seja, 0,65% do volume total das exportações russas. Isso dificilmente assustou Putin. Muito mais importante foi o aviso de que os Estados Unidos da América também imporiam tarifas secundárias para os países que compram petróleo e derivados russos. Se os Estados Unidos da América realmente conseguissem interromper o fornecimento de petróleo da Rússia, isso seria um ponto de virada. A receita total da Rússia com a venda de petróleo no ano passado foi de 192 bilhões de dólares. E isso é apenas a parte oficial, sem contar aquela frota fantasma. Mas em Moscou estão certos de que essa é uma ameaça vazia de Trump e que ele não vai fazer isso. Embora entre os compradores haja aliados como Japão, Turquia, Hungria e Eslováquia. Afinal, 3/4 do petróleo russo vão para a China e a Índia. Considerando que Trump está oferecendo à Índia os caros caças invisíveis F-35, agora parece que não é hora de provocar Nova Delhi. Enquanto o plano anterior de Trump de impor tarifas de 145% sobre produtos chineses provocou medidas de retaliação por parte de Pequim e indignação das empresas americanas que dependem da produção chinesa. Embora seja importante notar aqui que a Índia já está sinalizando que poderá redirecionar o fornecimento de petróleo caso Trump realmente imponha essas tarifas. O ministro do Petróleo da Índia afirmou diretamente esta semana que a Índia tem alternativas e pode abrir mão do petróleo russo rapidamente, como era antes da guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia. Atualmente, 35% do total das importações desse país vem do petróleo russo, enquanto até fevereiro de 2022 a participação do petróleo russo era de pouco menos de 2%. Ou seja, se eles voltarem a esse nível, seria simplesmente maravilhoso. A China dificilmente conseguirá redirecionar tão rapidamente suas compras de petróleo nesse período de 50 dias, mesmo que queira muito. Por outro lado, eles têm certeza de que a suposta exclusão da Rússia do mercado global desestabilizaria esse mesmo mercado e levaria ao aumento dos preços da gasolina nos Estados Unidos da América. O que, como se sabe, é um indicador sensível para os presidentes americanos. Talvez Trump ainda tenha algumas cartas na manga que não conhecemos, mas por enquanto tudo parece exatamente assim. No entanto, as ações de Trump também destacam que a pessoa que mais pode fazer Putin mudar de rumo em relação à guerra contra a Ucrânia não é Trump, mas sim o líder chinês Xi Jinping. Mas estamos certos de que, ao que tudo indica, Xi Jinping não pretende fazer isso. Na terça-feira desta semana, o presidente da China se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e declarou que Rússia e China devem fortalecer o apoio mútuo.
Enquanto isso, o Ministério das Relações Exteriores da China condenou a ameaça de imposição de tarifas, chamando-a de sanções unilaterais ilegais. Isso não é surpreendente. No início deste mês, ao declarar neutralidade em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse à sua colega da União Europeia, Kaja Kallas, que a invasão de Putin foi uma bênção para Pequim, pois permitiu que o Ocidente se concentrasse na Europa e não na região do Pacífico. Ele afirmou que a China não pode permitir a derrota da Rússia, pois, nesse caso, toda a atenção se voltaria para a China. Bem, por enquanto é a Rússia que está levando todo o impacto. Mas, infelizmente, a China não se limita apenas ao apoio retórico. A China já fornece à Rússia uma ampla gama de produtos chamados de uso duplo, que podem ter aplicação civil, mas também são vitais para a máquina militar de Putin. Vendidos a preços que refletem a fraqueza da posição de negociação de Moscou. Esses produtos variam desde cabos de fibra óptica, usados para controlar drones resistentes a interferências, até nitrocelulose, que é usada como combustível para artilharia. Neste ano, Pequim também parece estar oferecendo apoio militar inequívoco. E como escreve uma das novas sistemas de defesa laser de baixa altitude, ela já parece estar em serviço na Rússia e cada vez mais soldados chineses estão entrando para o exército russo, supostamente como mercenários, e supostamente as autoridades chinesas não têm relação com isso. Mas, como você entende, na China comunista dificilmente algo acontece sem a permissão do próprio Partido Comunista. Algumas avaliações da inteligência da OTAN até sugerem que munições chinesas podem estar chegando à Rússia, mas através da Coreia do Norte, como se fosse a Coreia do Norte fornecendo e não a China. Ou seja, a China sem dúvida está ajudando a Rússia. Além disso, provavelmente teve que dar sinal verde para a Coreia do Norte enviar unidades de combate no ano passado. E sua influência também está presente na decisão de Laos, tomada neste mês, cujo metade da dívida soberana pertence a Pequim, de enviar um primeiro contingente simbólico de sapadores para participar das ações militares da Rússia. Ou seja, Laos também está se juntando a isso. E o preço de todo esse apoio, o que é muito importante, não é pago apenas em rublos ou yuans. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, declarou recentemente que se Xi Jinping decidir tomar Taiwan, ele provavelmente ordenará isso mesmo, ordenará que Putin ataque a Europa para desviar a atenção, e Putin terá que obedecer. Tudo isso prova que é a China que está assumindo uma posição dominante nos países que antes considerava seus clientes ou vassalos. E o primeiro desses países é justamente a Rússia. Essa dinâmica já é evidente há muito tempo na Ásia Central, onde Pequim promove sua iniciativa global de segurança, excluindo a Rússia como uma alternativa à dependência de Moscou ou Washington. Além disso, Cuba, por exemplo, onde Pequim está financiando 55 novos projetos de energia solar este ano, e vários países africanos, onde os chineses estão cada vez mais envolvidos no treinamento de policiais e oficiais militares. Estamos testemunhando a silenciosa expulsão da Rússia daqueles territórios onde ela já teve influência. Ou seja, nos países africanos onde antigamente o grupo Wagner supostamente treinava as forças militares locais, agora é a China que está fazendo isso. E, repare, está fazendo isso de maneira absolutamente silenciosa. Bom, aparentemente para que Putin não precise se explicar para os russos, dizendo que a China é tão camarada e amiga que simplesmente está expulsando a Rússia da Ásia Central e da África, inclusive de Cuba. E os russos entendem que a China está tirando proveito ativamente da fraqueza da Rússia. E recentemente, uma nota de serviço da inteligência russa chegou ao New York Times dizendo que a China está intensificando a espionagem contra a Rússia. Enquanto isso, Pequim realiza regularmente testes de polígrafo em seus funcionários que retornam da Rússia, caso tenham sido recrutados por Moscou. Como podemos ver, Xi Jinping não tem pressa em pressionar Putin para acabar com a guerra contra a Ucrânia. E além de desviar os recursos e a atenção do Ocidente, isso aumenta ainda mais a dependência de Moscou em relação a Pequim. Atualmente, a China é seu maior parceiro comercial. E aqui surge um ponto importante. Quanto mais sanções ocidentais contra a Rússia, mais a China está presente em todos os lugares. Nos telefones celulares que as pessoas, os russos usam, nos carros que os russos compram, nos cartões de crédito, em suas carteiras. Como os bancos russos estão migrando para o sistema chinês depois que os outros deixaram de operar na Rússia?
Assim, enquanto Putin sonha com uma mudança na ordem mundial, onde ele ocuparia algum lugar, ele mesmo se imaginou ocupando o lugar dos Estados Unidos da América. Nesse momento, a China está construindo sua própria ordem mundial, onde a Rússia é apenas um país subdesenvolvido que fornece recursos e nada mais do que isso. Além disso, todo esse país está completamente sob o controle da China. Tecnologias, mercadorias, carros, celulares, sistema bancário, tudo isso está se tornando chinês e a China pode desligar tudo isso a qualquer momento. E veja só o que está acontecendo. Enquanto isso, no Kremlin, eles gritam sobre grandeza. A China está promovendo sua iniciativa global de segurança e a Organização de Cooperação de Xangai como alternativas às instituições ocidentais, das quais a Rússia também fazia parte anteriormente. A China está promovendo o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura em vez do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional e está promovendo o sistema de pagamentos interbancários transfronteiriços como uma alternativa à rede interbancária. E tudo isso está sendo ativamente implementado na Rússia, enquanto ela está sendo desconectada de tudo o que é ocidental. Consequentemente, todas as alavancas de controle da Rússia como Estado acabam nas mãos de Pequim. E agora Trump declara que seu objetivo é separar Moscou e Pequim. Mas o quão realista isso é, como você entende, ainda não está nada claro. Se Trump cumprir suas ameaças depois de 50 dias, só então poderemos ver o efeito. Por enquanto, a China está apenas dominando cada vez mais a Rússia, enquanto Putin acredita que é ele quem está construindo uma nova ordem mundial. Aqui vou colocar reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code que está na sua tela. É isso por hoje. Cuidem-se. Até mais, pessoal! Legenda criada por